Oração, cooperação e santificação. Grava aí no seu coração essas três coisas importantíssimas que Deus quer da sua igreja. Em Êxodo capítulo 17, nós vemos aqui uma batalha que foi ganha e Moisés estava no monte orando. E quando ele levantava a mão, Israel ganhava. Quando ele baixava a mão, o que acontecia com o povo de Israel? Eles perdiam a batalha, para Amaleque. E aí o que fez então Ur e Arão? O que eles fizeram? Segurou as mãos de Moisés. Vamos ajudar a oração em unidade, nessa intercessão aqui para ganhar a batalha. Então, sem oração é impossível de fato vencermos as batalhas espirituais nessa guerra que nós enfrentamos, Porque nós dependemos de Deus. Então, isso que Deus quer nos ensinar, dependam de mim. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade ou inteligência, mas é a dependência do Senhor. Amém? Você está orando? Está praticando isso? Então, oração. Segundo, Êxodo 18, nós temos o que aqui? A palavra-chave aqui é cooperação. Moisés estava lá o dia todo julgando, aconselhando, ensinando o povo a lei do Senhor, as coisas, a vontade de Deus para a vida de Israel. E o Jetro, qual o conselho que Jetro deu então para Moisés? Distribuir a tarefa, que era pesada. Você vai matar esse povo e você também, Moisés. O que você está fazendo não é bom. Então, assim Moisés fez, Êxodo 18, versículo de número 19, olhe comigo aí. Jetro aconselhando a Moisés, Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, aqui nós temos as qualificações, Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sob chefe de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E assim eles fizeram, Olhando para nós, para a nossa realidade, nós temos esses homens, irmãos, homens capazes, amém? Homens tementes a Deus, amém? Homens de verdade, que não são hipócritas ou falsos, ou homens de verdade, homens que aborrecem a avareza, homens que não são dados ao suborno, ao amor ao dinheiro, homens que aborrecem a avareza. Nós temos esses homens? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Então, ore agradecendo ao Senhor pela vida desses homens que Deus tem dado à sua igreja, por essas qualificações, porque Deus é quem nos qualifica, Os nossos presbíteros, os nossos diáconos, aqueles que estão como oficiais na igreja. E oremos, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos e irmãs, pelos irmãs também, no que diz respeito aos outros cargos não de oficiais, mas também na obra do Senhor. E então a cooperação. Ontem mesmo nós estávamos tendo uma reunião do departamento infantil sobre planejamento, e que bênção. Uma das coisas que nós falamos na nossa reunião é que nós estávamos listando os pontos fortes e os pontos fracos e as metas para o ano, E uma das coisas que foi falado nos pontos fortes é que nós temos professoras capazes, graças a Deus, qualificadas, Louvado seja Deus, isso é bênção do Senhor. E o ponto fraco é que nós precisamos de mais, Mais professores, professoras
para distribuir a tarefa. Olha aí, né? Distribuir a tarefa. Graças a Deus, Deus tem levantado, né? Então, se o Senhor está te chamando, nós estamos entendendo na palavra de Deus que nós temos que distribuir a tarefa. Então, você possa dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém? Êxodo 19, passando aqui também, agora falando sobre santificação, para nós entrarmos em Êxodo 20. Êxodo 19, versículo de número 6. E vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nós precisamos de oração, nós precisamos de cooperação e nós precisamos de santificação. Essas três coisas precisam andar juntas, porque sem santificação também a nossa cooperação e a nossa oração não vai funcionar, né? Fundamental, importantíssimo. Nós já lemos vários textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, sobre a santificação que Deus deseja do seu povo, né? E hoje nós vamos destacar então aqui, terminando esse estudo sobre esses 3 pontos, para que nós sejamos uma igreja agradável aos olhos do Senhor, em oração, em cooperação e santificação. Vamos então ler Êxodo 20, dos versículos de 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras: não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por tua palavra. Continue, ó Deus, nos ensinando pelo teu Espírito Santo, abrindo nosso entendimento, nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos santifique, que nós possamos cooperar com essa obra de santificação na nossa vida. Ó Deus, e não entristecer e não apagar o teu Espírito Santo, mas sermos cheios do Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, qual o contexto do qual foi dado os 10 mandamentos? Vocês se lembram que Moisés tinha subido lá no Monte Sinai e ficou quantos dias lá no Monte Sinai? Em jejum, 40 dias e 40 noites, né? E Deus então dá a Moisés os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, e aí, quando Moisés desce, o que o povo estava fazendo lá? No arraial de Israel, tinha feito uma imagem. Que imagem que era? Um bezerro de ouro, né? O povo havia se desviado
da vontade de Deus. O que Moisés faz com as 2 tábuas, os 10 mandamentos? Ele quebra as tábuas, né? Pega o bezerro de ouro, derrete aquele bezerro, e há ali uma disciplina na vida do povo, e aí, novamente, Moisés sobe para o Monte Sinai, e fica quanto tempo lá? Mais 40 dias e 40 noites em jejum. E o que Deus deu para ele? Os 10 mandamentos novamente, né? As 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? Então, você nota que Deus quer ou não quer que o seu povo conheça os 10 mandamentos. Apesar do pecado do povo, né? Deus não desistiu do seu povo e dá novamente a sua palavra para esse povo, da qual nós fazemos parte também. Às vezes nós olhamos para o povo de Israel tão rebelde, tão duro de coração, mas se formos sinceros, nós também não somos tão distantes desse povo, né? Da nossa incredulidade, dureza de coração, e precisamos, se não for a graça de Deus quebrantando nosso coração, nós agimos da mesma maneira, né? Mas graças a Deus que o Senhor não desiste de nós. Então, vamos entender os 10 mandamentos que Deus nos dá para a nossa santificação. Primeiramente, os 4 primeiros mandamentos é Deus falando sobre esse relacionamento com Ele, né? Nosso relacionamento com Deus. Será que a gente consegue guardar os 10 mandamentos hoje? Qual que é os primeiros 4? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guarda o dia de sábado, o dia do Senhor, para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Vamos relembrar então quais são os outros 6? Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás nada do teu próximo, né? Então está aí, relacionamento com Deus. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja assim. Daqui a pouco nós vamos ver cada um deles. Depois, o nosso relacionamento com o nosso próximo, como que Deus quer que seja, né? Jesus resumiu os 10 em quantos? 2. Quais são? Amarás a Deus, está vendo? Percebe? Amar a Deus sobre todas as coisas está relacionado os primeiros 4 mandamentos, né? Vamos dizer, a primeira tábua aí da lei. Relacionamento com Deus. Quem ama a Deus acima de tudo, sobre todo coração, entendimento, alma e força, está cumprindo aí o mandamento de não ter outros deuses, de não adorar imagens de escultura, não adorar imagens de escultura, ou ter ídolos, né? E isso vale lembrar também que os ídolos do coração também Deus condena, que não são vistos, mas também são ídolos, né? Também o não tomar o nome de Deus em vão e guardar o dia de santificar, o dia do Senhor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, está cumprindo esses mandamentos aí. E aí nós temos mandamento de Jesus, resumindo os 10, que é amar o próximo como
como o quê? A você mesmo. Como que você se ama? Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você vai honrar pai e mãe, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai ser falso testemunho, não vai ser um mentiroso, falso, hipócrita, e não vai cobiçar nada do seu próximo, né? Porque você ama o seu próximo como a si mesmo. Amém? Então, você está cumprindo os 10 mandamentos? Nós vamos entender aqui, irmãos, uma das coisas fundamentais com relação aos 10 mandamentos. Com qual propósito Deus nos deu os 10 mandamentos? E eu quero citar 2 aqui. O primeiro propósito que Deus nos deu os 10 mandamentos é para que eu e você reconheça que nós somos pecadores. Se nós formos honestos, nós vamos reconhecer que nós quebramos todos os 10 mandamentos. Não, pastor, nunca matei ninguém. É mesmo? Tem certeza? Jesus falou que basta eu ter ódio no coração, ou mágoa, ressentimento, rancor, eu já estou sendo um homicida, já estou matando. Então aqui você percebe que nós quebramos também esse mandamento. Não, pastor, mas graças a Deus eu sou fiel à minha esposa, eu nunca traí a minha esposa. Mas Jesus diz que basta eu ter um olhar de impureza para alguém que eu já estou adulterando. Então, não é simplesmente a letra da lei. Jesus mostra para nós o espírito da lei, que nós também somos transgressores dessa lei de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que somos mesmo pecadores. Os 10 mandamentos, ele nos condena. Mostra que eu e você somos pecadores, para a gente tirar essa ilusão que a gente pode alcançar salvação pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias obras, que eu vou guardar os mandamentos, que eu sou uma boa pessoa. Não, você é mau. Eu e você. Jesus, tanto que ensinando aos discípulos sobre a oração, lá em Mateus 7, né? Ele fala assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Então Jesus não diz para os discípulos: se vocês que são gente boa, sabem dar boas coisas, quando o filho pede um pão, vocês não dão uma pedra, quando o filho pede um peixe, vocês não dão um escorpião, assim também o Pai de vocês, e Ele é bom, dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Jesus não disse vocês que são boas pessoas. Jesus disse vocês que são maus. A nossa natureza é má, é pecaminosa. Então, os 10 mandamentos vai mostrar isso. Você está convencido disso? Primeiro aqui, o primeiro mandamento: não terás outros deuses. E não, o segundo mandamento: não serás um idólatra, né? Sempre que nós colocamos alguma outra coisa que vem antes de Deus, que Deus não é prioridade, nós estamos caindo nesse pecado, né? E aí, cuidado com os ídolos do coração. E nós vamos orar e pedir a Deus com a oração de Davi, né? Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quebramos esses mandamentos. Tomar o nome de Deus em vão. Não é só quando a gente usa o nome de Deus sem reverência, né? Mas também quando aqueles que usam o nome de Deus sem compromisso com Deus. Talvez essa seja uma das piores formas de tomar o nome de Deus em vão. Só usa o nome de Deus, mas não tem compromisso com Deus, ou com a sua vontade. Guardar o dia do Senhor. Nós sabemos que, como cristãos, nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo, mas consideramos todos os dias também, né, como sendo do Senhor na nossa vida, no que diz respeito a vivermos conforme a vontade de Deus, mas nós separamos
esse dia, né, o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, para adorar, para que estejamos na comunhão do corpo de Cristo, para fazer o bem também na evangelização. Você vai perceber que nós somos falhos também, né? Falhos na guarda do dia do Senhor, né? Lembrando que não se limita apenas ao domingo, mas o domingo, para dizer que nós temos esse tempo. Mas o que muitas vezes as pessoas que estão fazendo no domingo, não digo aqueles que não podem, tem aqueles que são obrigados a estar trabalhando, né? Eles têm que cumprir, e graças a Deus, porque eles estão lá fazendo o seu trabalho, como as pessoas que, os médicos, os seguranças, e por aí vai, os policiais, todos aqueles que trabalham no domingo. Mas quando nós temos a opção de poder estar na casa do Senhor, mas eu não vou porque eu quero dormir, eu estou com preguiça, então aí a gente vê que não estou realmente dando valor, né? Dando valor àquilo que Deus quer para a minha vida. Somos transgressores também do quarto mandamento, né? E no que diz respeito também ao descanso, né? Descanso, Deus lembrando que nós precisamos depender dele, depender do Senhor. Às vezes o seu descanso não é no domingo, às vezes o seu descanso é no outro dia. A gente tem que lembrar que nós, até as máquinas param, que dirá nós, seres humanos, também precisamos de ter o descanso e adorar a Deus, né? Dependendo, relembrando isso, né? Poderíamos falar bastante sobre essa questão do dia do Senhor, mas vamos aqui agora aos outros mandamentos que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí quando fala honra teu pai e tua mãe, o que é honrar, irmãos? Honrar é obedecer. É só obedecer? Obedecer com satisfação. E mais aquele pai, aquela mãe que às vezes não dá o exemplo para o filho, que é mal para o filho, a gente vai honrar a si mesmo? Ou não? Esses aí não precisa de honrar. Claro que tem que honrar, né? Você está honrando primeiramente a Deus quando honra pai e mãe. É claro que você não vai obedecer o pai se ele quer que você negue a Jesus. Aí é exceção. Mas honrar é mais do que obedecer. É obediência com realmente entendendo que eu estou agradando a Deus. E aí, nesse honrar, nessa obediência, quem de nós aqui, muitas vezes, todos nós somos transgressores, né, irmãos? Você já precisou de papai e mamãe usar a varinha nas suas pernas? Já? Então você é um abençoado, né? Graças a Deus. Uns mais, outros menos, né? Então, por quê? Primeiramente porque, graças a Deus, pai e mãe ama, né? Quando disciplina corretamente, e porque a gente fez algo que não deveria fazer. Então mostra que nós também somos transgressores desses mandamentos. Os outros 3 aqui que eu já citei, aquilo que Jesus falou, de não matarás, não adulterarás, não furtarás, mesmo que a gente não tenha feito literalmente isso aqui, matado uma pessoa, mas se eu guardo mágoa e ressentimento no meu coração, eu estou quebrando esse mandamento também. E o furtar também diz respeito não só à questão do furto, mas
omitir com os meus deveres também. Já começa no próprio dízimo e oferta. Deus falando, né? Vocês estão me roubando. E aí o povo pergunta, o que nós estamos te roubando? Está vendo? Roubo, né? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando nós também somos infiéis, estamos quebrando também, já começa quebrando também o mandamento. E no que diz respeito à nossa vida, no nosso próximo também, devemos ser honestos em tudo, né? Mas, infelizmente, muitas vezes somos desonestos também, e com as nossas motivações erradas também, né? Não dirás falso testemunho. Somos também transgressores, porque quem de nós aqui nunca mentiu? Tem alguém aqui? Não, né? Então, transgredimos esse mandamento também. E o último, que é não cobiçar. Aí agora acabou de... Todos somos também transgressores desse mandamento de Deus, o 10º mandamento. Então, os 10 mandamentos, em primeiro lugar, guarda isso aí no seu coração. É para nós nos mostrar, para mostrar para nós que nós somos pecadores, perdidos, transgressores, maus, e a lei nos condena. Mas graças a Deus que não fica só nesse propósito, né, que Deus nos deu os 10 mandamentos. Há um outro propósito, qual é? Para ver, como diz lá o hino 334, né, em cegueira eu andei, perdido vaguei, está cego, surdo. Mas quando o Espírito Santo, pela lei, diz lá, ele fala, né, a espada da lei, o castigo da lei. Aí quando ele acorda para ver que ele é mau, ele merece o inferno, aí vem o segundo propósito da lei que Deus nos dá. Qual é? Corre para Jesus. Corre para o Salvador. Esse é o propósito. O fim da lei, diz a palavra, né? O fim da lei, o propósito da lei é Cristo, né? O propósito da lei aponta para Jesus, para que eu e você possamos, em Cristo, que ele sim cumpriu toda a lei perfeitamente, sofreu o castigo da lei que eu e você deveria sofrer como pecador. Vamos abrir lá em Gálatas, Gálatas 3. Gálatas 3, a partir do verso 10, Paulo vai dizendo aí a nossa condição e o que Cristo fez por nós, né? Para nos resgatar da maldição da lei, porque estávamos condenados, perdidos, diante, sendo transgressores da lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, a primeira coisa a gente vai reconhecer que nós não amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo. Daqui a pouco nós vamos ver o que muda nisso, né? Depois da conversão, aí sim, nós passamos a amar a Deus e amar ao próximo, não perfeitamente, mas ter um amor verdadeiro, né? Gálatas 3, versículo 10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, eu e você, se não praticamos a lei de Deus, estamos debaixo de maldição, somos transgressores dessa lei. Verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É claro, você não consegue praticar e cumprir perfeitamente a lei. Ninguém será justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. O livro de Deuteronômio vai dizer isso, né? Aquele que era pendurado na cruz
era maldito de Deus. Cristo se fez então maldição para que nós fôssemos bem-aventurados, abençoados, né? Pela maravilhosa graça de Deus. Entendeu os dois propósitos da lei? Os dois principais propósitos, vamos dizer assim, mostrar que somos pecadores e apontar para Cristo, para que eu e você possa correr para Jesus e reconhecer que salvação somente nele, né? Talvez você diga, então pastor, para que os 10 mandamentos se eu não consigo praticar perfeitamente a lei de Deus, então eu não vou guardar os 10 mandamentos? É claro que nós vamos, porque os 10 se resumem nos dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mas agora eu tenho esse entendimento na conversão, que eu não vou guardar para me conseguir a salvação, achando que eu vou conseguir a salvação guardando os 10 mandamentos, ou porque eu amo a Deus e amo ao próximo. Não. Eu vou guardar os 10 mandamentos em gratidão, em amor, em obediência, para a minha santificação, a minha vida, né? Cooperando com o Espírito Santo. Guardar a lei de Deus, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo por Cristo. Amém? E a palavra do Senhor, então, nos mostra na sua lei, nos 10 mandamentos, que Deus deseja o seu povo um povo santo, né? Que não viva no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Tudo que nós vimos aqui nos 10 mandamentos é Deus nos afastando dos 10, daquilo que nos afasta dele, nos afastando do pecado. Agora, uma vez convertidos, aí sim. Lembrando que, sobre a santificação, primeiro, em Cristo nós temos essa obra perfeita de Cristo, cumprindo toda a lei e sofrendo o castigo da lei na cruz, como nosso representante, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote. E aí, você foi santificado de uma vez por todas na cruz. Essa primeira questão com relação à santificação. Você foi feito santo. Por isso que sempre quando as cartas foram escritas, né, Paulo, Pedro, os apóstolos, aos santos de Corinto, aos santos de Roma, né, aos santos, aos irmãos santificados de Éfeso, e assim a igreja foi feita santa, povo separado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa é uma santificação completa. Agora, a outra parte da santificação, que é um processo, do qual eu e você precisa cooperar com o Espírito Santo na nossa vida, e aí vai essa observância dos mandamentos do Senhor, que se resume nesses dois. Então, você vai colocar diante de Deus em oração, dizer, Deus, como que vai o meu amor por Ti e o meu amor pelo meu próximo? Estou precisando de melhorar no meu amor pelo Senhor, para que crescer, né? O meu amor por Ti. Esse amor está crescendo. Peça a Deus que esse amor pelo Senhor possa crescer. Sejamos um povo fascinado por Jesus. Aliás, Jesus cobra uma coisa muito, muito importante lá da igreja de Éfeso. Qual que é? Que abandonou. A igreja havia abandonado seu primeiro amor, um amor fervoroso. Então eu e você precisamos orar para que o nosso amor por Cristo seja um amor fervoroso. Na sua oração, ore por você e pela igreja. Deus, restaura esse amor fervoroso, nós como igreja, por Ti. Você sabe o que é um amor fervoroso? É quando você ama, a palavra já fala de todo o coração, entendimento. Se você se entrega, você não fica medindo esforços. Amor a Deus, acima de tudo. E peça a Deus, Deus, dai-nos arrependimento. Senhor, dai-nos arrependimento. E faz-nos voltar à prática das primeiras obras. E aí, você vai continuar dizendo, Deus, como vai o meu amor pelo meu próximo? Realmente é como a mim mesmo? Eu estou amando meu próximo como a mim mesmo? Realmente?
Perdoa o meu egoísmo, Senhor. Perdoa o meu egoísmo. Comece a observar dentro da sua casa, se você está amando seu esposo, a sua esposa, seu filho, seu pai, seus pais, o seu próximo, o mais próximo, né? O seu próximo talvez seu vizinho, o seu próximo, as famílias de Pontalina. Você tem que se preocupar com as famílias de Pontalina em oração, em evangelização, em discipulado. Isso é amor ao próximo. E se nos falta, se eu estou sendo mais egoísta do que amando realmente meu próximo a si mesmo, peça perdão, vamos pedir perdão para Deus e que o nosso amor pelo Senhor e pelo nosso próximo possa crescer. Amém? Oremos então. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos faz teu povo, nos santificando pela obra do Senhor Jesus Cristo lá na cruz e do Espírito Santo na nossa vida, cada dia. Que nós possamos cooperar, ó Deus, com essa obra de santificação do Senhor, ó Deus, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja, Senhor, nos ensina a nos dedicarmos, a perseverarmos em oração. Ó Deus, nos ensina a cooperação, que cada um de nós possamos, ó Deus, cooperar na obra do Senhor, na igreja do Senhor, nos talentos e dons que o Senhor nos deu, para servirmos, ó Deus, em nome de Jesus. Dai-nos a graça de sermos um povo santo, que odeia o pecado, e que ama o Senhor de todo o coração, entendimento, alma e força, e ama o seu próximo como a si mesmo, em oração, em evangelização, em cooperação, no discipulado, ó Deus, nos ministérios que o Senhor tem dado à tua igreja, na nossa cidade, ó Pai, ó Deus, nas missões, nos usa, ó Pai, para a tua glória, esse amor possa ser um amor praticante, um amor na prática e não só de palavras. Nós te pedimos agradecidos, ó Deus, porque nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém.